Graça e paz, nesse vídeo de hoje eu vou narrar como eu recebi do Senhor o dom da palavra, o dom de pregar a palavra. Vou narrar a minha experiência particular, a minha experiência pessoal. Mais uma vez digo, não significa que é uma fórmula mágica, não significa que vai acontecer da mesma forma com você, até porque o nosso Deus ele é surpreendente. Ele trabalha nas nossas vidas de formas diferentes. É o mesmo Deus, é o mesmo Espírito, mas que trabalha em nossas vidas de maneira diferente. Mas eu espero que esse testemunho, esse relato, ele fortaleça a sua fé, ele fortaleça a sua busca, pois se você tem o dom de pregar, ou se você deseja pregar, é necessário que você busque isso intensamente, para que o Senhor ele venha abençoar a sua vida, abrir o seu entendimento e te conceder esta graça, essa maravilhosa graça que é pregar o evangelho, pregar a palavra de Deus. Quando eu me converti, o meu desejo era louvar a Deus. O meu desejo era ser um cantor, entre outras palavras. E para ser bem sincero com você, eu não sou muito bom nisso. Realmente Deus não me chamou para isso. Mas eu sempre me envolvia no grupo de jovens, às vezes pedia para fazer um solo, e eu me entregava aquilo. Eu tinha a percepção e o desejo, e orava para que Deus pudesse me usar no louvor. Mas não foi bem assim. Após eu ter me batizado, e já fazia mais ou menos uns 2 anos que eu havia me convertido, eu passei a ter interesse por pregações. Havia uma locadora evangélica aqui na cidade de Mococa, eu moro em Mococa, interior de São Paulo, e eu passei a ter interesse em assistir pregações. E naquele período, os Gideões Missionários da Última Hora estavam muito em alta, né, e eles lançavam DVDs todo ano. E eu passei a alocar DVDs, isso 2003, 2004, 2005, eu passei a alocar os DVDs de pregadores como Marcos Feliciano, Gilmar Santos, Abílio Santana, Gilvan Rodrigues, esses pregadores pentecostais que foram muito, muito presentes nos eventos de Camboriú, Gideões Missionários da Última Hora. E o Marco Feliciano, ele foi alguém que influenciou muito a minha vida no quesito pregação. Eu passei a acompanhar constantemente as suas pregações, ao ponto que eu locava mais as pregações dele do que dos outros pregadores, não que os outros pregadores não sejam homens de Deus, até porque já fui muito impactado por mensagens como do Gesiel Gomes, do Gilmar Santos, entre outros pregadores. E naquele período, era 2005, eu passei a ter o desejo, coisa que eu não tinha antes, eu passei a ter o desejo de pregar a palavra de Deus. E eu desejava pregar a palavra de Deus, eu sonhava que estava pregando a palavra de Deus, eu gesticulava como um pregador, só que eu não tinha o dom da palavra e eu também era uma pessoa muito tímida. Hoje você me vê falando de frente a uma câmera, num lugar público assim, parece que eu nasci assim, mas não. E isso faz parte do testemunho, você vai entender bem. Inclusive na escola, às vezes quando a professora pedia para apresentar algum trabalho em grupo, eu sempre era aquela pessoa que ficava por detrás de todo mundo e não me apresentava à frente porque eu era muito tímido, tinha vergonha de falar em público, e esse era o grande empecilho para mim, porque eu falava, como é que eu vou pregar se eu sou tímido, né? Quando eu tinha alguma oportunidade na igreja, eu louvava, né? Eu não tinha, de louvar eu não tinha vergonha, mas se fosse para mim ler um versículo, eu tinha vergonha, eu não sabia como me comportar, eu não sabia como explicar aquele versículo. Então aquilo era um grande empecilho para mim. E eu já era batizado com o Espírito Santo, inclusive temos o vídeo aqui, eu explicando como eu fui batizado com o Espírito Santo em 3 meses, já falava em línguas, já buscava a presença de Deus e anelava pela presença de Deus. E aí o que aconteceu? Eu passei a orar para que Deus me desse o dom da palavra, para que Ele me concedesse isso, para que Ele fizesse algo. Eu passei a entrar, eu entrei nesse propósito, né? Eu passei a buscar por esse propósito, porque eu cria que o Senhor poderia fazer alguma coisa. Só que eu tinha um empecilho da timidez. E eu comecei a ler a Bíblia um pouco mais. Eu já lia alguma coisa, mas como eu focava no louvor, não tinha um apego tão grande pelas Escrituras Sagradas. E eu passei a me interessar muito pelas histórias bíblicas. Comecei a ler mais a Bíblia, comecei a meditar mais nas Escrituras. E houve um certo dia que o nosso pastor, ele havia saído era final de ano, ele havia saído por um período de tempo, né, coisa de 1 semana, 10 dias, para visitar a sua família.
E final de ano todo mundo viaja, havia poucas pessoas na igreja. E a igreja ela foi deixada nas mãos ou na liderança do presbítero Laerte, que é um grande homem de Deus. E esse irmão ele estava pregando e de repente ele no meio do culto ele me chamou até a frente. Ele impôs as mãos sobre mim e ele disse: olha, Deus está me revelando. Olha para você ver como é Deus. Olha para você ver como é Deus. Deus está me revelando que você está com o desejo de pregar. E ele manda dizer para você que isto lhe será concedido. Deus colocará na sua boca a palavra dele. Pronto, ele falou aquilo. É interessante que isso foi no mês de dezembro de 2005 e naquele mesmo mês havia pouquíssimas pessoas na igreja. Uma irmã chamada Josefina estava dirigindo o culto, inclusive tenho amizade com essa irmã até hoje, e não havia muitas pessoas para dar oportunidade para conduzir o culto. E ela me deu então a oportunidade. Só que eu sempre tinha o costume de louvar. E naquele dia eu disse: não, hoje eu não vou louvar. Hoje eu vou falar algo sobre a Bíblia. Irmãos, eu lembro certinho. Eu abri em 1 Samuel, capítulo 17, onde fala sobre a batalha, né, de Davi e Golias. Eu li aquele versículo, li aquela passagem, melhor dizendo, e eu comecei a falar o que eu havia entendido sobre aquilo. Só que, de repente, eu fui tomado por um poder que eu comecei a falar aquilo com eloquência. Eu comecei a falar aquilo com ousadia, eu comecei a falar aquilo com coragem, eu comecei a pregar com coragem. E até mesmo todos que estavam ali, meu pai e minha mãe naquele dia, estranharam, porque eu fui tomado por uma coragem que eu nunca havia tido na minha vida. E naquele dia, foi naquele dia, no mês de dezembro de 2005, foi que Deus me concedeu o dom da palavra. A partir daquele dia, após a profecia do presbítero Laerte, eu recebi o dom da palavra. E aí, como foi esse desenvolvimento? Inclusive, há pregações minhas aqui no canal. Não sou o melhor pregador do mundo, é lógico que não estou aí na prateleira dos grandes pregadores, mas o que o Senhor Jesus fez na minha vida, a evolução que tive, o mistério que Deus desenrolou na minha vida é algo extraordinário. É um menino tímido, um menino de família pobre, eu não tenho faculdade, eu não sou muito assíduo nos estudos, mas a graça, a sabedoria que o Senhor me concedeu é algo que vem do céu. Eu não tenho mérito algum nisso, eu não tenho que me orgulhar disso, eu não tenho que bater no peito e dizer, olha, eu sou bom ou é minha... Não, isso foi Deus. Foi a presença de Deus, foi a mão de Deus. E a partir daquele momento, como o Espírito Santo de Deus operou com a palavra na minha vida. Eu li uma passagem e agora eu entendi aquela passagem. Agora eu tinha uma aplicação para aquela passagem. Parecia que o Espírito Santo de Deus, parecia não, realmente ele estava moldando a minha mente, moldando o meu entendimento. A minha mente se abriu. E agora eu li um texto, eu entendia o texto e eu conseguia fazer uma aplicação sobre o texto. É óbvio que há muitos cursos aí, ensinando você a elaborar esboços de pregação, ensinando você... E não vou dizer que isso é errado, porque isso ajuda muito, já fiz, e foi de grande ajuda para mim. Só que o Espírito Santo de Deus é o maior professor. O Espírito Santo de Deus é o maior capacitador. E eu tive, então, esta capacidade, agora, para desenvolver sermões, para fazer, inclusive, tópicos de sermões, sem nunca ter estudado, e pregar a palavra de Deus com autoridade e graça. Então, para você que quer pregar a palavra de Deus, mas talvez há algum empecilho, talvez você não tenha tantos estudos assim, não estou dizendo que não é importante estudar, se for necessário estude, mas entenda uma coisa. Se o Espírito Santo de Deus não te capacitar, se Deus não te conceder a graça de pregar a palavra, você pode estudar o tanto que você quiser, que nada irá acontecer. Mas se você aliar isso com a graça do Espírito Santo de Deus, se você aliar isso com a chamada divina que Deus tem na sua vida, você vai ver a transformação que Deus vai fazer em ti e por meio de ti. Você vai receber coisas que você jamais pensou que você receberia. Você vai falar coisas que você jamais pensou que você falaria. Você vai ter um entendimento de coisas que você jamais teve. Porque a manifestação do Espírito Santo, o dom da palavra, funciona assim. É algo que não vem da terra, algo que vem diretamente dos céus. Então essa é a palavra que eu tenho para a sua vida e que Deus abençoe grandemente você.